E agora nós falamos de eleições 2016. Muito bem. E olha, as novas regras para a campanha eleitoral deixam dúvidas dos eleitores. A TVCI foi às ruas ouvir a população e traz as respostas ao vivo aqui no estúdio com o advogado Maurício Vitor Leone de Souza. Primeiramente, quero agradecer a presença aqui do doutor. Tudo bem, doutor Maurício? Mais uma vez, muito obrigado. Ora, tem de Sempre que, à disposição da gente. É um prazer. Nós vamos acompanhar algumas dúvidas aí dos eleitores e tem algumas alterações esse ano, né? Todo mundo tem que estar esperto. Bastante alterações. Verdade. Bastante. Vamos lá, então. Essa é uma pergunta que eu posso chamar o VT? Me expliquem aí. Pergunta. Fórum Eleitoral divulga sistema para agilizar a contagem dos votos. Isso é uma reportagem. Então, é isso que eu estou perguntando. Então, vamos lá. Roda a primeira pergunta. Eu gostaria de saber se nessas eleições é permitido o carro de som. Pois bem, está permitido carro de som, caminhão de som, moto de som, bicicleta de som. Havia uma polêmica muito grande porque assim que modificou a legislação, Tony, alguns interpretaram que o veículo de som fosse moto, bicicleta, carro, caminhão, só poderia estar acompanhado do próprio candidato para fazer a divulgação de som. Portanto, somente em caminhadas, em comícios. No entanto, a legislação não faz essa específica limitação. A legislação diz que o carro de som tem limitação de decibéis, não pode ultrapassar 80 decibéis, tem limitação de onda circular, próximo aos órgãos públicos, a 200 metros de órgãos públicos, antes e depois, no entorno, não está permitido, como nunca esteve, né? Entenda-se órgãos públicos, hospitais, prefeitura, escolas, delegacia, enfim, todo e qualquer órgão público, e essas são as limitações. Então, está permitido basicamente como já era antes, mas com essa questão agora devidamente regulamentada o volume que pode dispor um carro de som. Se for flagrado com volume superior a esse, certamente haverá apreensão, multa para o candidato e para o veiculador. Tá certo. Nós temos mais uma pergunta, coloca no ar, por favor. Nas eleições pode usar cavalete? Está aí uma das modificações importantes da legislação. Até as eleições passadas, a gente tinha espalhado pela cidade cavaletes, havia até a criatividade mais recente daqueles, o candidato mesmo em desenho, né, colocado como cavalete nas ruas. Isso hoje já não é mais permitido. Os cavaletes não estão permitidos, há uma restrição severa em relação à propaganda e esse tipo de situação hoje não teremos nas ruas nessas eleições. Ufa, que bom. A terceira pergunta, vamos lá. A minha pergunta é se é permitida a pintura nos muros e placas nas casas. Mais uma modificação, Tony. Não é permitido pintura em muro, os muros não podem mais ser pintados, as placas nas residências estão proibidas enquanto placas. Até a eleição passada, você lembra, poderia ter placa de até 4 metros quadrados e aquela poluição visual era imensa na cidade inteira. O que está permitido agora é um adesivo ou uma folha de papel que identifique o candidato que o eleitor está apoiando com um tamanho de até meio metro quadrado. Então, qualquer situação que caracterize placa e que seja além dessa medida é proibida, podendo gerar multas para o candidato, apreensão da propaganda e toda a punição que a legislação eleitoral prevê. Vamos à quarta pergunta, então. Queria saber se pode adesivos nos carros. Pode, mas também há modificação. Antigamente os veículos poderiam até ser plotados, né, e alcançar aqueles 4 metros quadrados permitidos pela legislação eleitoral. Então se via carro em lateral, outra lateral, frente, trás, todo enfeitado. Hoje é permitido a colocação de 1 ou 2 adesivos com até 40 por 50 centímetros. Tony. Isso em cada lado do veículo bem distinto. É uma limitação, passando disso pode haver autuação, apreensão,
e aquelas punições que prevê a legislação eleitoral, multa, etc. A exceção a isso, para-brisa traseiro pode ter o perfurado. Tão famoso o perfurado, ele está permitido. No tamanho do para-brisa traseiro. Nas laterais do veículo ou à frente, o adesivo é 40 por 50. Se for colocar 2, você tem que dividir esse espaço para os 2 adesivos. Tá certo. Nós temos mais uma pergunta, né? Coloca no ar. Se pode, o negócio da campanha, né? Se pode por internet. O que pode nas eleições na internet? Pois bem, você pode usar a internet, pode usar as redes sociais e aqui reside uma situação importante, que eu acho que a gente tem que esclarecer o eleitor, porque há uma modificação da Lei 9.504/97, que traz uma série de punições novas que os eleitores não estão acostumados e que podem ter surpresa ao final da eleição, com atitudes que antes eram comuns e eram utilizadas. O candidato pode colocar na sua página oficial a sua propaganda, na sua página do Facebook, pode veicular e-mails, grupos do WhatsApp, dando a opção ao eleitor de ser retirado dessa lista de publicidade. Então, se eu sou candidato e vou fazer minha publicidade por meio de e-mail, em redes sociais, WhatsApp, eu devo dar a opção ao eleitor de sair daquela lista. Mas qual é a modificação severa em relação a isso? A propaganda negativa. É muito comum em período eleitoral e nós não podemos fechar os olhos, nós temos que ter em mente e deixar claro que aqui em Paranaguá é mais comum que utilizem-se de meios digitais para veicular sátira, tiração de sarro, mentira, esse tipo de comportamento negativo, ruim para as eleições. Há pessoas muito acostumadas a isso, né? Que fazem da eleição um desfile de baixaria. Pois esse tipo de crime também agora vai ser bem... a legislação é muito rigorosa com isso. Muita gente não está acostumada e fazia isso em eleições passadas e a gente pode observar que já começou a acontecer. Exatamente. Já começou a acontecer, mas eu quero alertar que a legislação mudou e as autoridades devem vir a falar isso em público. Este ano há uma legislação severa com punição até de prisão, né, detenção de 2 a 4 anos, de quem for considerado culpado pela veiculação dessas mensagens em massa e quem as produzir e quem as reproduzir. Então há uma modificação aí severa, um rigor muito maior, porque o que se pretende das campanhas? Que elas sejam saudáveis, que você possa apresentar... Debater ideias, né? Debater ideias, apresentar propostas para ver quem é aquele candidato que o eleitor considere mais preparado para exercer um mandato, seja na Câmara Municipal, seja na Prefeitura Municipal. Mas muitas pessoas fazem disso uma baixaria, esquecendo-se a discussão de ideias, esquecendo-se, passando ao largo das propostas, do preparo e passando a veiculação de mentiras e baixarias, tornando a eleição horrorosa do ponto de vista do eleitor. Nós podemos garantir que aqui em Paranaguá isso aconteceu muito em eleições passadas, mas o eleitor deve ficar de olho, porque a par de acontecer muito isso em eleições passadas, a cidade também penou por isso, sofreu por isso, e eu acho que é o momento, a legislação eleitoral veio para isso, para corrigir essas distorções, para modificar essa situação, para que o eleitor possa escolher com base naquilo que for melhor proposto e naquele que se apresentar como o melhor candidato para gerir a coisa pública. Só fazer 2 perguntas para a gente encerrar. O cavalete está eliminado. E as bandeiras nas esquinas, que é uma coisa que gera muita polêmica também, doutor? Então, há alguma limitação também em relação às bandeiras. Embora elas não estejam proibidas, elas estão permitidas nos locais em que o candidato ou os seus contratados estiverem fazendo distribuição de material no entorno desses locais, sem atrapalhar os transeuntes, os veículos e as motocicletas e os ciclistas. Então você tem que ter uma pessoa segurando, tem que ser no entorno do local de publicidade propriamente dito do partido ou do candidato e não pode atrapalhar a circulação, do que quer que seja. Eu li até hoje cedo no pódio, que não pode, está lá do TRE,
E daí está citado também que se pode colocar uma mesa em determinado local que também não atrapalhe o trânsito de pessoas e de carros para fazer o trabalho. E a ideia da bandeira é no entorno deste local, desta mesa ou de um ponto em que se esteja distribuindo a propaganda. Mas há uma limitação, Tony, que vai fazer com que também tenhamos menos esse problema, que é a limitação de gastos eleitorais. Então você não pode contratar uma infinidade de cabos eleitorais nessa eleição porque você tem uma limitação de gastos. Para cada coisa que você for fazer, para alocação de automóvel, para contratação de pessoas, para alocação de imóvel, para produção de material, tudo tem uma limitação. Então isso deve coibir bastante aquelas situações que a gente viu em eleições passadas. Você vê uma rua inteira forrada por bandeiras de um único candidato, né? Às vezes mais de uma rua, vários locais, uma poluição visual grande e um impedimento, às vezes, para o eleitor analisar o que de fato se propõe. Ele vê propaganda, mas acaba não conseguindo discutir o que se propõe para a sua cidade. Eu acho que isso vai mudar, então, a partir dessa eleição, porque quem não tiver conteúdo realmente para mostrar para o eleitor vai ficar... Vai sofrer mais. Vai sofrer. E aqueles que ainda não estão acostumados com a nova eleição vão terminar essa eleição com problemas sérios com a justiça. Doutor Maurício, muito obrigado mais uma vez. Quero te parabenizar. Hoje é dia do advogado. Agradeço. Um abraço a todos os advogados. Um abraço a todos os colegas advogados, né? E em nome também de toda a nossa equipe aqui, os nossos sentimentos pelo falecimento do teu pai, né? Ele se foi, mas deixou uma história maravilhosa aqui. Uma pessoa que eu tenho certeza que você tem muito orgulho e muita gente da nossa sociedade também. Familiares temos muito orgulho e eu acho que ele é orgulho para a cidade de Paranaguá. Sem dúvida nenhuma. Por tudo que eu ouvi, li, você não tem a menor dúvida disso. Obrigado. Querido, um abraço. Um abraço viu? aos estudantes também, né, Tony? Exatamente, exatamente. Um abraço a toda a equipe da TVCI, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Os meios de comunicação são muito importantes para auxiliar o eleitor e vocês fazem esse papel com galhardia e é um exemplo para a cidade. Obrigado, querido. Tudo de bom aí.